Ele não veio aqui para falar de política, mas preciso dizer que, apesar de jovem, foi o 6º deputado estadual mais votado nas últimas eleições. Com vocês, Daniel José. Bom, eu queria, assim, só rapidinho, em 10 minutinhos, me apresentar, contar um pouco da minha história como aluno, falar um pouco de como que meus pais fizeram a diferença para mim e, enfim, do que eu consegui fazer nesses últimos anos, de como que foi o momento que eu virei a chave, né? Bom, meu nome é Daniel José, eu tenho 30 anos, eu sempre brinco, né, que as pessoas acham que eu tenho menos que isso, né? Aí eu sempre falo que eu tenho cara de 20, tamanho de 10, aí soma dá 30. Então essa é a minha idade real. Eu sou de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Alguém aqui conhece Bragança? Boa. Cidade com reputações muito boas, com a capital da linguiça. E eu venho de uma família muito especial, né? Hoje o meu pai tem 95 anos de idade. Ele é um senhorzinho fofinho. Parece uma animaçãozinha da Pixar, sabe, do Up. Ele usa boininha, óculos e tal. E desde jovem, né, meu pai queria ser padre. Então não deu certo, eu estou aqui, né? Não deu certo. Mas realmente não deu certo, né? Ele não conseguiu virar padre. E não era para virar padre porque ele acabou tendo 11 filhos. E eu sou o mais novo deles. Então ainda bem que ele não virou padre, né? Não era a praia dele. Mas ele me passou valores que eu acho que são muito importantes. E que eu carrego comigo até hoje em tudo que eu busco fazer. Então ele me arrastou pelo exemplo. E me ensinou a levar uma vida simples, a fazer as coisas do jeito certo, sem buscar atalhos. E como ele, né, apesar de não ter virado padre, ele era uma pessoa, sempre foi uma pessoa muito religiosa, ele sempre me ensinou alguns valores que eu acho que são muito importantes, né? De buscar sempre pensar no outro antes de pensar em você mesmo. De tudo aquilo que está acontecendo em todas as circunstâncias, você buscar de alguma maneira se doar para os outros, né? Já a minha mãe, ela me deu referências muito diferentes, mas também muito importantes. Então ela começou a trabalhar aos 7 anos de idade e trabalhou a vida inteira como diarista, né? E o grande sonho que ela teve era poder estudar. Só que ela nunca, pelas circunstâncias da vida, né, conseguiu sentar numa sala de aula e estudar de verdade. Tanto que só recentemente ela fez o supletivo para terminar o ensino fundamental, médio, está estudando até hoje e ainda sonha em fazer faculdade, aos 70 anos de idade. Através dela, eu aprendi a importância de trabalhar duro e a importância da educação. E eu, ao contrário assim, de, enfim, vários dos filhos de vocês, eu não era um ótimo aluno, né? Eu não me dedicava muito. E eu não enxergava tanto sentido na educação quanto a minha mãe enxergava. E ela acompanhava a minha educação muito de perto. E isso talvez foi o primeiro passo assim que me salvou. Porque eu, durante a minha infância, assim, eu sonhava muito, eu queria fazer muita coisa, mas eu não entendia que para você canalizar aquilo que você quer fazer, você precisa de um caminho, né? Você precisa de uma porta. E a porta, nas minhas condições, né, vindo de uma origem simples, era a educação. Para mim, a educação era a coisa mais importante que eu poderia correr atrás. E eu só fui perceber isso no final do 2º ano do ensino médio. Então, até lá, eu sempre pegava meus irmãos falando, pô, o Daniel vai dar problema, o Daniel é um caso meio perdido. Mas, no final de contas, em uma hora, assim, eu entendi que eu poderia mudar de direção. E aí eu comecei a estudar. E eu comecei a estudar de verdade. Então, eu organizava um plano de estudos, eu me planejei os meus estudos, pegava todas as vestibulares dos últimos anos, imprimia todas as provas, dividia os conteúdos em semanas, em dias, estudava todos os finais de semana, todos os feriados, enfim, eu fazia tudo aquilo que eu conseguia fazer para conseguir recuperar o tempo perdido. E todos os intervalos das aulas, eu ia até a biblioteca, ler jornal, lia lá o caderno de economia, não entendia nada, mas ao longo do tempo eu comecei a entender e aquilo começou a fazer sentido para mim. De uma hora para outra, a palavra taxa Selic começou a fazer sentido, enfim, coisas que eu nunca, imaginei que existissem, né? Até pouco tempo atrás, eu passava o tempo inteiro jogando bola na rua e de repente eu me vi recuperando o tempo perdido e com chances de conseguir chegar em algum lugar na vida. Bom, o tempo passou, né? Eu estudei o ano inteiro, todos os finais de semana, feriados, todos os tempos que eu conseguia,
eu estudava, né? Porque eu entendi que eu, sonhando muito, né, eu queria fazer muita coisa, mas que eu estava muito longe de conseguir implementar aquilo que eu sonhava, né? Então, todo esse ano de dedicação acabou sendo muito bom para mim, né? E eu passei no vestibular, fui fazer INSPER. Eu vim aqui para São Paulo aos 17 anos de idade, ganhei uma bolsa de estudos da própria faculdade, da Fundação Estudar, e vim para o INSPER. E eu achei que estava tudo resolvido, que estava tudo garantido já. Só que não, porque eu comecei a me deparar com conteúdos, com matemática, estatística, econometria, que, poxa, se um ano atrás eu estava recuperando conteúdo de quinta série, no ano seguinte eu estava entrando em conteúdos muito mais avançados, com nível de exigência muito maior. E eu vi que eu tinha que dar um passo a mais. Então, eu decidi começar a fazer mais café e estudar de verdade. E aí, eu começava uma lista de exercício às 14h e terminava às 4h. Isso era muito comum. E ao longo do tempo, né, no começo isso não dava muito resultado, mas ao longo do tempo começou a dar resultado, as notas começaram a melhorar. E eu tinha uma segunda dificuldade que para mim era crucial, que eu só tinha R$10 por dia para me manter. Isso para transporte e para as 3 alimentações do dia. E não precisa ser um gênio da matemática para ver que a conta não fechava, né? Claro que isso foi há uns 10 anos atrás e teve inflação nesse período. Mas mesmo assim, né, ida e volta de ônibus já ia metade do dinheiro. E no final de contas sobrava um dinheiro para ou eu comia um prato de salada no restaurante por quilo, porque salada pesa pouco, tal, ou um salgado. E às vezes eu passava o dia inteiro só com isso. Mas para mim, eu tenho muito claro que nenhum aluno deveria passar por essas coisas, né? Mas ao mesmo tempo, isso foi muito importante para mim, porque eu vi que qualquer desafio que eu quisesse enfrentar, eu ia conseguir passar. Não importa a dificuldade. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente, quando está no ensino médio, eu lembro muito bem, né, a gente não acredita. Porque quando eu via meu boletim, tomava um esporro da minha mãe e tal, meus irmãos também falavam, pô, Daniel, puta, sua nota ruim de novo e tal. Eu sentia, eu tinha certeza, na verdade, de que eu não ia chegar a lugar nenhum. Sabe, falar, poxa, eu não tenho nota boa, então eu já estou sou carta fora do baralho. E não é verdade, não é verdade. Então, para mim, passar por essas dificuldades foi muito importante. E de lá para cá muita coisa aconteceu, né? Acabei me tornando bom aluno no INSPER, tirando boas notas. De lá fui trabalhar no mercado financeiro, trabalhei no banco de investimentos, no fundo de investimentos. Em determinado momento eu vi que eu queria fazer um trabalho que eu pudesse impactar de maneira mais direta a vida das pessoas. Aí eu larguei tudo que eu estava fazendo. Minha mãe achou que era um maluco e eu fui até o Oriente Médio trabalhar com refugiados de guerra do Iraque e da Síria. E foi uma experiência incrível. De lá eu acabei ganhando uma outra bolsa de estudos, fui até os Estados Unidos e fui fazer um mestrado em Yale, um mestrado de Relações Internacionais e de Políticas Públicas. E uma coisa que para mim foi um momento assim que me virou de novo a chave, foi quando eu estava numa sala de aula, de uma das aulas, e eu comecei a conversar com o meu amigo, meu colega de sala, e uma conversa normal, só que naquela semana eu estava assistindo TV e eu vi ele discursando na TV. E depois dele eu vi o Obama discursando na TV. Eu falei, pô, que história é essa, meu? Quem que é esse moleque aqui? E aí depois eu fui ver que ele era o neto do John Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos. E eu comecei a pensar, poxa vida, né? O avô dele, né, 2 gerações antes, era presidente dos Estados Unidos, né? A mãe dele, Caroline Kennedy, uma das vozes mais influentes da política americana, diplomata dos Estados Unidos e do Japão, super respeitada. E na terceira geração ele, ali na sala de aula. O meu avô, onde que ele estava? Estava na zona rural de Bragança, sem eletricidade, sem esgoto, numa casa de terra. Minha mãe nunca pôde estudar, trabalhou a vida inteira como diarista, e transferiu esse sonho para mim, que aos 45 do segundo tempo, consegui aproveitar, e depois de alguns anos, a gente está na mesma sala de aula, em condições iguais. E isso para mim é o poder da educação. Isso para mim é o poder da educação. E aí a decisão que eu tomei foi de abandonar todos os planos que eu tinha e voltar para o Brasil e começar a trabalhar com educação pública. Eu ajudei a começar uma consultoria em educação para fazer 3 coisas. Primeira delas, aumentar a nota dos alunos de português e matemática, né? Implementar projetos nos estados e também no Ministério da Educação que ajudassem os alunos a tirar notas melhores.
Porque, eu não sei se vocês têm os números, mas só 27% de todos os alunos que terminam o ensino médio sabem o mínimo de português e só 9% sabem o mínimo de matemática, que são 4 operações básicas, regra de 3 e frações, por exemplo. Então, essa frase que eu acabei de falar para vocês, um aluno de escola pública mediano não vai entender, porque ele não sabe o que é percentual. Então, isso é a realidade do Brasil. Um segundo objetivo que a gente tinha era o de reduzir o abandono escolar. No Brasil, a cada 100 alunos que começam o ensino fundamental, só 53 terminam o ensino médio. Quase metade ficou por meio do caminho, né? Só 14 deles entram na faculdade e só 7 se formam. Então, sempre quando eu falo com os alunos, eu falo para eles que se eles entrarem na faculdade, no dia que eles estiverem tomando trote, antes mesmo de entrar numa sala de aula, eles já são elite intelectual da sociedade brasileira. E pode ser aqui na USP, no ITA, ou pode ser numa universidade no interior do Amapá. Eles já fazem parte da elite intelectual da sociedade brasileira. E isso mostra o quão restritivo e o quão errado está o nosso sistema educacional. E por último, o nosso objetivo era de usar melhor os recursos da educação, porque o que tem de dinheiro sendo desperdiçado todos os dias na gestão pública é um negócio sem fim. De lá para cá, eu conheci muito a realidade da ponta e eu entendi que a educação que a gente entrega, né, para os nossos cidadãos, para os jovens, né, que vão ser os cidadãos do futuro, está muito aquém daquilo que a gente deveria entregar. Está muito distante do nível de tecnologia que a gente acabou de ver. Está muito longe. Mas a gente tem que começar por algum lugar. E os filhos de vocês já estão num patamar completamente diferente do resto dos jovens da mesma idade pelo Brasil afora. Eles têm uma oportunidade muito grande nas mãos. E muitas vezes, né, pelo menos em todas as vezes que eu converso com os alunos de diversas escolas, tal, eles têm aquela sensação de que existe alguma coisa garantida, sabe, de que está tudo bem e vai continuar tudo bem. Mas não é assim. Quando eu vejo isso, eu falo, poxa, estão perdendo tempo, assim, ainda não entenderam que a realidade é muito mais dura que isso. E que se a gente tem uma oportunidade, a gente tem uma responsabilidade. A gente tem a responsabilidade de zelar por essa oportunidade que a gente teve. E a melhor maneira de zelar pela oportunidade que a gente teve é se doar para os outros, né? É fazer com que aquilo que a gente escolheu, né, trabalhar e se dedicar ao longo da vida seja uma maneira de você melhorar a vida de outras pessoas, né? Porque essa é a nossa responsabilidade. Bom, eu já falei demais, mas eu queria só deixar essa mensagem final, que eu entendi desde lá de trás, na verdade não lá de trás, mas ao longo do caminho, que apesar de que o que mais diferencia os alunos durante a escola seja o talento, e os alunos têm talentos diferentes, o que realmente importa é o esforço. Então isso para mim ficou muito claro. Anos e anos de um trabalho de dedicação e de esforço se pagam, né? E o resultado não vem logo. Então, muitas vezes, se os filhos de vocês tiraram uma nota ruim, ou se vocês não enxergam assim que, poxa, eles estão dando o máximo, eles podem ir muito mais além, assim. Se eles começarem devagar e indo passo a passo, ao longo do tempo isso vai dar resultado. E em segundo lugar, uma mensagem que eu acho que é muito importante é que não tem nada garantido, né? Eles têm uma oportunidade, mas não tem nada garantido. E não só não tem nada garantido, como essa oportunidade é uma responsabilidade, né? E mais importante do que você escolher o que você quer fazer porque você gosta, é como que eu posso me doar para os outros, como que eu posso fazer com que aquilo que eu trabalho se torne em bem-estar para a vida das outras pessoas, para que outros jovens, né, quem sabe um dia tenham a oportunidade de estudar numa escola tão boa quanto essa, né? Então é isso que eu queria falar um pouco para vocês. Muito obrigado pela atenção. Valeu.